Acionai, no ar. Agora sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos no Quarentena News, que é um ambiente relativamente novo, assim como a quarentena, que reúne jornalistas, pesquisadores, professores, para debater assuntos contemporâneos, assuntos, quer dizer, e dentro do possível, assuntos que tenham alguma utilidade para a vida de cada um, que ajudem a refletir. E o site está crescendo bastante. A gente passou de 2.000 curtidas, né? Quer dizer, está tendo o que é muito bom, está tendo uma receptividade muito boa. E hoje a gente tem o privilégio de, enfim, de debater, de convidar, de conversar, de bater um papo com o professor Lamartine da Costa, que é o homem-chave da Copa de 70. Né? A gente lembra muito do Pelé, claro, evidentemente. Mas tinha todo um entourage, como diria o francês, né? Quer dizer, uma equipe e um treinamento absolutamente novo. O professor, a gente vai falar bastante sobre isso, o professor Lamartine, ele é doutor em filosofia, professor, colaborador do programa de pós-graduação em ciências de esporte da UERJ, consultor da comissão técnica da seleção de 70, que está fazendo, cujo tricampeonato está fazendo 50 anos, e esse é um dos motivos para tê-lo aqui com a gente, né? Ele é membro do Conselho de Pesquisa do Comitê Olímpico, lecionou é uma celebridade do esporte dentro e fora do Brasil, no mundo do esporte todo mundo sabe, quer dizer, mas fora do esporte, o torcedor, né, ou a pessoa que acompanha normalmente enxerga o atleta, né, mas por trás do atleta existe uma equipe muito grande. Estamos com o Guilherme Pacheco, que é botafoguense, velejador, é uma figura do esporte importante também, e muito versátil, e com o nosso como diria, o Antônio Jorge é o nosso anfitrião, né, desse evento hoje, dessa nossa conversa. E por falar, então, a gente já, para economizar a conversa, para economizar papo, a gente já vai direto. O Brasil, em 70, ele sai do nível do mar e vai jogar lá nas alturas, né? E pouca gente se dá conta de que isso demandou um treinamento, um trabalho muito importante, cujo autor está aqui na nossa frente, vai conversar com a gente e vai contar um pouquinho também dessa epopeia, né? E desse trabalho inédito na época, que se tornou referência no mundo todo, que foi como você adapta, né, uma equipe para uma competição de alto nível, de alto rendimento, enfim, na altitude, né? Você tira do nível do mar e leva para os píncaros né, da montanha. Professor, muito boa tarde, um prazer estar aqui com o senhor. A bola é sua. A minha bola. Eu gostaria de começar dizendo que a bola foi elevada demais no meu caso. Eu não fui o homem-chave da Copa de 1970. Mas tá bom, tudo bem, a gente precisa realmente de chamadas, essa chamada deve ter atraído muita gente, mas para mim o homem-chave foi o João Saldanha. Começou com ele e eu acho que terminou com ele quando o Brasil teve a vitória da Copa de 70. O meu trabalho foi o mínimo possível, não é falsa humildade. É uma realidade. E eu sempre busquei, nessas oportunidades de falar sobre o assunto, de colocar dessa maneira. Agora mesmo, se vocês e os assistentes desejarem, podem acessar o E-Museu do Esporte, de eletrônico. Está lá uma exposição, navegue no endereço, www.emuseudoesporte.com.br. É um projeto com base na UERJ, universidade que eu participo atualmente, e esse museu tem uma exposição relacionada com esse assunto que nós estamos vendo agora e motivo da sua pergunta. Lá tem boas respostas e foi a primeira vez que eu arrumei as informações no sentido de como eu as interpreto. Eu tenho procurado deixar as pessoas fazerem as suas interpretações, que esse é o jogo entre os historiadores. Existem os fatos, vêm os historiadores e fazem as interpretações.
mas eu achei que agora era um momento adequado, que houve uma ameaça às ciências. Está havendo um verdadeiro ataque às ciências, não somente no Brasil. Existe esse movimento na Europa, muito forte nos Estados Unidos, através do governo, e aqui no Brasil nem se fala. Aqui existe até um certo exagero. Então, eu achei interessante, porque em 70 houve muito mais coisas além do que a vitória. Entre essas coisas que podem ser citadas, e os historiadores, e o Tony, que está aqui, é um dos historiadores desse tema, os historiadores levantaram muitos detalhes, mas a gente pode focalizar alguns aspectos essenciais. Então, quando eu digo que o Saldanha era um homem-chave, que simplesmente ele considerou a ciência como a solução para um problema que se antepunha a ele. Ele estava avisado de que teríamos problemas no México, e ele procurou informações a respeito. Inclusive, eu caí na rede dele, por acaso, eu não o conhecia, não sou do futebol, não era do futebol, não tinha contato com o pessoal do futebol, mas já tinha todo um trabalho feito a esse respeito, com outros objetivos. Eu já tinha 2 livros escritos sobre o assunto quando eu me encontrei com o Saldanha. Eu não fiz nada além de entregar o que já tinha sido feito a ele. E ele ficou muito impressionado, ele viu que não era saque, a coisa já tinha sido estudada. E apenas tentei adaptar as condições do México, e assim mesmo com uma ligeira planificação. Agora, eu gostaria de pegar essa oportunidade para desenvolver um aspecto que me parece muito importante. Ele sempre vem à baila nessas histórias narrativas. Narrativas é a melhor expressão para isso. Essas narrativas a respeito da Copa de 70, que era a comissão técnica, eram os treinadores. No meu entender, quem segurou melhor a situação, que houve uma crise. O João Saldanha foi afastado por uma intervenção do governo da época, que era um governo militar, ditatorial, e houve problemas com relação a uma escalação, e a partir daí a coisa foi crescendo até o afastamento do Saldanha, que inclusive disse que não permitiria que interferisse na responsabilidade dele. Aliás, profissionalmente, ele está absolutamente correto. Então, em função disso, ele foi afastado, e nós tivemos problemas depois, no México, que havia um planejamento para permanência em determinados locais do México, em determinados períodos de tempo que já tinham sido calculados como os ideais em função do treinamento físico para que os jogadores tivessem o melhor rendimento. E foi a comissão técnica que segurou isso. Houve problemas, a própria imprensa começou a estranhar, houve uma espécie de uma quarentena no México, e a imprensa não gostou muito, e muita gente no Brasil também não gostou. Os jogadores nem tanto, alguns reagiram, mas a maioria foi favorável. Então, era um lugar muito abandonado, digamos assim, sem muitos recursos, mas necessário para adaptação à altitude. E quem segurou mais foi a comissão técnica, porque o próprio Zagallo estava convencido de tirar do local onde se estava para ir para uma cidade maior, com mais recursos, que seria a própria cidade do México, no caso, ou outro lugar mais embaixo ainda. Foi a comissão técnica, então, que a gente precisa realçar. Tem várias informações a esse respeito. Então, sintetizando, o homem-chave, a personalidade-chave da Copa de 70, a meu ver, é o João Saldanha, seguido da comissão técnica, com informações que eu tive a oportunidade de passar, nada mais do que isso. Isso sem contar os jogadores. Quando se trata de um ativo esportivo, uma competição esportiva,
é desonestidade quem tem a responsabilidade de treinamento puxar para si o sucesso dos resultados. Então, os resultados devem ser ligados aos jogadores, como de fato isso aconteceu pela imprensa, pela opinião pública, por todo mundo. E não há dúvida disso. No meu entender, muito limitado de conhecimento de futebol, é o melhor grupo que o Brasil já conseguiu reunir dos seus jogadores, e eles refletiram, inclusive, os avanços que o próprio futebol brasileiro podia oferecer naquela época e até hoje servindo de exemplos. Então, esse início, para mim, é muito importante. Agradeço a vocês a oportunidade dessas palavras, que não é a primeira vez também que eu procuro colocar as coisas no devido lugar, mas estou à disposição. E, se vocês me permitem, uma nota importante nesse momento. Nós estamos sendo vistos pelo Samindra Kunti. Não sei se vocês conhecem essa personalidade, é um jornalista estrangeiro muito conhecido, especializado no futebol, da Bélgica. Ele mandou uma mensagem para mim que estaria nos assistindo. Ele está, no momento, fazendo um livro de revisão de tudo que aconteceu na Copa de 70. Ele acredita também que o ponto alto não somente foi do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional. Ele está tendo esse enfoque. Então, essa nossa conversa é muito importante, porque está dando referências a informações que circularão no estrangeiro proximamente. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Só para fazer justiça aqui, já que eu vou chamar de você. Posso chamar de você? Claro, por favor. Para ficar mais informal. Aqui, alguns nomes da comissão técnica. Eu me lembro do Parreira, Cláudio Coutinho, o doutor Lídio era o médico, não é isso? Sim. Admildo Chirol. Admildo Chirol era o chefe da comissão técnica. Era Admildo Chirol, exatamente. Carlesso. Parreira e Coutinho. E tinham mais dois. Carlesso. Eram sargentos do Exército que cuidavam do treinamento de goleiros, que naquela época não era muito comum, e esses dois se dedicavam a isso. Carlesso, o nome deles. E tem um outro que eu não me recordo, também tem um nome italiano também. Cisneros? Lamartine, o Cisneiro, não? Não, é o Betoni. Não era Cisneiro. Betoni, que eu acho. Está no nosso artigo no Quarentena News. Agora, pela primeira vez também, eu me lembro, quer dizer, que se reconheceu o trabalho da preparação física. Eu me recordo que na final, quer dizer, não foi um placar de final 4-1 Brasil e Itália, né? O placar de final é 1-0, 2-0, 1-1, enfim, normalmente, né? Mas se falava muito do Brito, né? Da força, do pulmão do Brito, da capacidade daquele time de jogar, fazer gol. Quer dizer, o Carlos Alberto deu uma arrancada no final, que é uma arrancada que não é nem início de jogo, você já não consegue. Ele fez aquilo aos, sei lá, não me lembro, 40 minutos do segundo tempo. Mas isso ficou muito evidenciado, né? A preparação física. Agora, só uma curiosidade, assim, lateral, antes da gente abrir. Alguns jogadores eram tabagistas, né? Era o caso do Gerson, tinha mais de um tabagista ali. Quer dizer, naquela época não sei se não se censurava, mas conta-se que o Gerson, no intervalo, ele entrava em campo com um cigarro no meião, e no intervalo ele dava umas baforadas e voltava, e era o que era, né? Mas é o Gerson, né? Quer dizer, isso é a exceção que confirma a regra, né? Então fica aberto aí as perguntas, vamos nós. Guilherme. Bom, obrigado, Bruno. Primeiro eu quero cumprimentar e saudar aqui o professor Lamartine, né, que eu não cheguei a cumprimentar aqui no nosso aquecimento, antes de abrir. É um prazer aqui rever o professor Lamartine e agradecer também ao meu amigo Antônio Jorge e ao Bruno por participar disso aqui. Bem, mas é uma coisa que eu gostaria de colocar, de perguntar, como é que se desenvolve essa ciência do esporte aqui no Brasil e atinge o futebol brasileiro em 1970, e um pouquinho mais tarde vai atingir o voleibol também com grande peso, com o Capitão Laranjeira, né?
e queria que o professor Lamartine falasse desse processo, lembrando que o núcleo era a ESEFEX, né? Onde o professor trabalhava antes com, por exemplo, Pentáculo, né? com o coronel Eric Tinoco Marques, professor Tubino, Célio Cordeiro, e aí tem uma lista de pesquisadores, professores, inclusive na área de gestão, né? Esportiva. E eu queria que o senhor falasse, então, professor Lamartine, sobre esse núcleo da ESEFEX, né? Como é que se desenvolve essa ciência lá, né? Começando por técnicas esportivas e tudo mais, e alcança a seleção brasileira em 1970. Então, Lília, não é melhor a gente sair de lá? É um Guilherme ver você. Existe uma voz estranha aí na nossa comunicação, mas eu vou não tem nada. Eu acho que é o microfone do Antônio Jorge está... Muito obrigado por essa pergunta, porque, por coincidência, nesses 2 últimos anos, eu tenho levantado as informações necessárias para criar a história da ciência do treinamento no Brasil. E não é isso que você acaba de comentar. Já tem muitos registros filmados que estão no YouTube, mas existem 2 pessoas de história do esporte que estão envolvidas nisso. Oportunamente eu darei a público essa situação. Tem um livro que deve sair daqui a 1 ou 2 meses sobre a Maria Lenk, que já tem parte dessa história, e até o fim do ano eu creio que nós teremos uma série de artigos e provavelmente um livro sobre a história da ciência do esporte no Brasil. A década de 60 foi fundamental e tudo começou com a visita do Gertrude Heidel ao Brasil, que são os criadores do interval training. Esses sujeitos é que deram um grande impulso à ciência do treinamento esportivo na Europa, nos Estados Unidos, que é muito antiga também a ciência do treinamento esportivo. Até mesmo no Brasil havia várias iniciativas dos anos 30, com pesquisadores, e a própria Maria Lenk, que nos livros dela sempre colocava as questões de ciência do treinamento esportivo. Mas foi nos anos 60 que houve um impulso muito grande, e você citou o pentatlo militar, né? Existe 2, né? O pentatlo militar e o moderno, para quem está assistindo não fazer confusão. Mas são muito próximos um do outro, porque eles são múltiplos, né? É uma criação do Pierre de Coubertin, por acaso é interessante citar isso. Na verdade, haviam pessoas da Escola de Educação Física, mas o ponto de partida foi o laboratório, nos seus primeiros passos, do Dr. Maurício Rocha. A Maria Lenk, que eu lidava naquela época, e juntamente com o Alfredo Júnior, que as 2 já faleceram, mas é preciso sempre rememorar, eles tiveram iniciativas dentro da Escola de Educação Física, que já era o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse período, 62, 63, 1962, 1963, eles tiveram iniciativas com o interval training, eu participei na parte de terra e eles na água. Houve uma coincidência que era no mesmo local, e a partir dali, então, ela soube que eu estava desenvolvendo pesquisas a respeito, e ela me introduziu ao Maurício Rocha. Eu vou tentar ser o mais simples, rápido possível, para nós não concentrarmos apenas nesse item e dar mais liberdade a novas perguntas. Mas essa reunião fez, então, nós criarmos um grupo de quem estava fazendo treinamento físico mais próximo do que era feito no exterior. E, com isso, conseguimos. Foram 9 pessoas
5 médicos e 4 professores de educação física, como se chamava na época, né? E que se chama até hoje. Esses 9 fizeram um livro justamente que era o ponto de partida para a ciência do treinamento como nós conhecemos hoje. Esse livro foi publicado em 1968. No mesmo ano que foi publicado um livro também sobre os Jogos Olímpicos. Esse dos Jogos Olímpicos foi do COB, e o outro foi feito pelo MEC, a antiga divisão de educação física do MEC. Eu fui editor desses 2 livros, e, portanto, a minha obrigação é justamente apresentar como trabalho coletivo e a participação dessas pessoas. Eu não preciso me alongar com relação ao papel do Maurício Rocha, que ele é simplesmente o pai da fisiologia do esporte no Brasil. Ele deu partida a quase tudo que até hoje se vê e tem repercussões. Mas junto dele estava esse grupo e todos vieram da prática. E de sujeito que vinha do meio militar só tinha eu. Todos os demais eram civis. Então, a ciência do treinamento não nasceu no meio militar, pelo menos nos anos 60. Nos anos 30, sim. Nos anos 30, a Escola de Educação Física do Exército tinha muitos civis que patrocinavam as pesquisas. E esses caras foram os originários. Mas eram pesquisas muito de reduzido impacto. O livro de 68, se você abrir hoje, você tem um susto, porque é exatamente o que o pessoal está fazendo. É incrível. Apenas se desenvolveram os aspectos necessários para o treinamento desportivo, que até hoje estão previstos. Então, eu diria até, aí vai mais um testemunho histórico, e para terminar a resposta, a Escola de Educação Física do Exército, naquele momento, perdeu a possibilidade de continuar a ser líder do esporte no Brasil, porque eles estavam envolvidos com uma coisa que se chamava... tinha um nome que era uma classificação, que eu não me recordo bem, mas era uma classificação militar que era para o desenvolvimento do esporte na educação física no Exército, e não incluía a ciência do esporte. Não era isso que estava sendo feito. Por isso que o Cláudio Coutinho e mais outros oficiais saíram de lá e foram para trabalhar em outros projetos, que lá não aconteceu. Então, os anos de 70, que foi o crescimento da ciência do esporte no Brasil, com os laboratórios, nós já tínhamos 3 laboratórios nos anos 70, né? Um deles era do Maurício Rocha. Não incluía o Exército. Então, eles perderam essa possibilidade, foram originários, como quase tudo na época que não havia esse tipo de atividade entre civis. Mas depois isso não aconteceu. Não, assim, então, Guilherme... Tem que bater uma foto avisando, né? Senão eu vou fazer assim. Vazando. Então, terminando, houve uma participação militar na comissão técnica por causa desses 2 treinadores, dos goleiros, e do Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho era um desses oficiais que ele estava por conta própria. Eu o encontrei nos Jogos Olímpicos de 68 como treinador físico do voleibol. Ele fez, inclusive, um capítulo, ele não era do futebol. Eu fui editor do Cláudio Coutinho, e foi o Cláudio Coutinho que falou a primeira vez com o Saldanha que já havia estudos a esse respeito da altitude. Eu estive lá nos Jogos Olímpicos de 68. Lamartine, eu quero justamente cortar aí para voltar para a história. Conta para a gente a história do primeiro encontro com Saldanha, que é bem interessante, que aquela história que, inclusive, a gente narrou isso no livro, eu e Marco Santoro, mas eu acho que para quem está assistindo é muito interessante como foi esse primeiro contato com João Saldanha para quando o Coutinho fez a mediação, né, entre você e o Saldanha. Conta para a gente.
Isso aí é fácil de contar a história, porque ele escreveu nas crônicas dele várias vezes. Você publicou algumas, eu tenho várias. Ele escreveu tudo, de maneira que nós temos um registro histórico, não é da minha autoria. Mas houve um encontro meu com o Saldanha, promovido pelo Cláudio Coutinho, que o Saldanha queria resolver o problema da altitude, porque ele soube que os ingleses e os italianos estavam tomando suas providências, e outros países também, a Romênia, se eu não me engano. Então, ele se assustou, eu preciso fazer alguma coisa. Lá fui eu falar com ele. Ele não estava muito bom, não, ele tinha tomado ali umas birutas, então ele estava um pouco agitado. Então, ele me viu e começou a me provocar. Ele estava pensando, foi uma interpretação dele na hora, ele estava pensando que estava sendo arranjado um jeito ali de eu ter alguma posição na seleção, que provavelmente era o objetivo de muita gente que se aproximava dele, né? Que é natural que isso acontecesse. Então, eu percebi isso e eu é que tomei a iniciativa de encostar ele na parede. Eu fiz uma ameaça dele e disse que eu não tinha o menor interesse em participar daquele treinamento que previamente já se mostrava como arriscado e que poderia dar consequências graves para a comissão. Podíamos ser bons no futebol e perder na preparação física, que seria um absurdo, seria um sacrifício dos jogadores, e o contrário é o que ele estava falando, que era a seleção dele, que ele realmente deu um arranjo na seleção, como todos sabem, que foi uma bagunça a seleção anterior, de 64. E ele fez as feras do Saldanha, né? Ele tinha a equipe dele. No entanto, ele podia fracassar se ele não tomasse conhecimento disso, e que eu não tinha o menor interesse em participar daquilo, e já estava errado desde o início. Ele ficou muito impressionado com isso, porque ele viu que eu não tinha interesse, e eu realmente não tinha, não tinha, porque eu não sou da área, não tinha como eu participar. Mas, então, chegamos a uma conclusão, ele me fez um repto na hora, dizendo, bom, então você diz aí como é que deve ser. Como eu tinha tido tudo na cabeça, tudo isso já tinha sido estudado, reestudado, não era nenhuma novidade, não houve nenhuma criatividade no que houve da altitude, o treinamento de altitude do Brasil. Nenhuma novidade. Não existem heróis. Simplesmente foi passado para ele, na hora, era uma churrascaria, numa folha de papel, todo esse planejamento, que já estava na minha cabeça, que tinha visto aquilo dezenas de vezes, se não centenas. Não havia novidade. É que existe um folclore, talvez do próprio futebol, de criar histórias. Então, criou-se muitas histórias. Ele mesmo, Saldanha, começou a escrever sobre isso e criando determinadas situações curiosas, enfim, de que eu estaria dando uma solução para o caso. Realmente era a solução, mas não era só minha, era do próprio conhecimento. Mas, de fato, o primeiro contato não foi bom e criou-se uma amizade, porque eu continuei colega, amigo dele, quando ele saiu da seleção. Durante anos, eu lidei com o Saldanha de longe, nós temos vidas completamente diferentes, né? Mas sempre mantivemos uma amizade que eu me orgulho muito, e por isso que eu comecei dessa reunião já chamando a atenção que o homem-chave foi ele. Não é pela amizade, mas ele tomou as iniciativas, que o dia que nós escrevemos a história da ciência do esporte do Brasil, coisa que está bem próxima, nesse período dos anos 60, nós temos que colocar alguma posição para o Saldanha, porque a decisão foi dele. Ele tomou a decisão. E nós sabemos que decisões com relação à seleção são muito importantes. E naquela época a imprensa toda estava em cima dele. Qualquer coisa que ele fazia com relação a jogador, qualquer passo, era
imediatamente tinha um efeito muito grande no país. Então, a voz dele, a iniciativa dele, é que criou uma base de sustentação para aqueles primeiros passos que a ciência do esporte, na sua versão mais moderna, que é a de hoje, estava dando. Quer dizer, nós temos que ver isso com relação ao Saldanha e o próprio futebol. Porque os anos 70 foram gloriosos para quem veio trabalhar no treinamento desportivo, inclusive em laboratórios. Um levantamento que foi feito em 2003 mostrava que nós tínhamos 42 laboratórios de fisiologia do esforço. Era mais do que a América Latina inteira. Todos esses laboratórios são descendentes daquele período inicial, um período pioneiro. E quem puxou isso para frente foi o João Saldanha. Depois que houve a situação da Copa de 70, o livro que nós tínhamos feito sobre o ciência do treinamento esportivo era gratuito o livro, ele não era vendido em editora, por editoras. Ele teve 3 edições, foi um livro fantástico e serviu de base para toda uma geração que sucedeu a partir dos anos 70 e que até hoje tem os seus efeitos. Agora, professor, uma pergunta de leigo aqui. O Saldanha dizia que ele foi o autor, ainda com o Botafogo muitos anos antes, da malandragem brasileira de esvaziar a bola em altitude, né? Porque a bola fica mais leve e o nosso jogador não está acostumado. Então ele falava que, olha, Mário Américo, recolhe as bolas quando formos jogar na altitude, dá uma esvaziadinha ali, vai pegando e vai botando. Eu queria saber se isso é fato, mas a pergunta, na verdade, é outra. Quer dizer, hoje em dia, a gente dando um salto grande, é impossível você manter uma seleção de jogadores desse que lá de 40 dias fora de atividade, fora de preparação de seleção. Hoje acho que são 2 semanas, 3 semanas, se tanto, né? No máximo um mês. Quer dizer, e os times de alto gabarito, quando vão jogar na altitude, eles chegam em cima antigamente chega antes, e tinha chegado 2 dias antes. Hoje se chega na hora da partida praticamente, né? Isso faz sentido? Faz. Eu mesmo já sugeri a várias equipes, a vários atletas a fazerem isso. Eu treinei gente para altitude, né? E é uma das soluções. Mas esse problema está resolvido hoje. Naquela época já existia câmeras de redução do oxigênio para não treinar atletas. Os atletas começaram a ser treinados por essas câmeras, mas elas já existiam para quem subia a altas montanhas. Montanhistas famosos usaram essas câmeras, que depois se aperfeiçoaram muito. Aqui no Brasil já existia uma câmera dessa na aeronáutica. Eu cheguei a pensar na possibilidade de usar uma câmera dessa. Depois desisti. E havia limites disso. Eu aprendi lá no México quase tudo que eu sabia da altitude. Eram experiências que tinham sido feitas com atletas aqui no Brasil, de 1962 a 64. Então, nós tínhamos a experiência de treinamento aqui. Então, nós sabíamos como lidar com a altitude. Mas, então, nós tínhamos consciência de certos aspectos que, para mim, ficaram evidentes no México, aprendi também, que a câmera tinha suas limitações. Ela não transmitia as melhores possibilidades de adaptação possíveis. Era uma condição mais de treinamento do que de adaptação. São duas coisas distintas. Você pode se adaptar ao local e pode fazer o treinamento com um baixo índice de oxigênio, que você melhora a capacidade do atleta. Então, essas duas considerações nem sempre são fechadas. Mas o que se faz hoje modernamente? Essas câmeras se aperfeiçoaram muito. Então, se o Barcelona, por exemplo, fosse fazer uma competição no México para o campeonato, por absurdo, campeonato mundial de times, ele poderia fazer esse treinamento em câmera durante 3
é o recomendado, né, para a melhor adaptação possível, varia por atletas, mas a média é 3 semanas. Poderia fazer em próprio Barcelona, é possível fazer isso com algum resultado. Isso tem acontecido na Europa, no próprio México e nos Estados Unidos, com variações, mas tem sido utilizado. Então, a própria ciência já desenvolveu soluções para essa situação, coisa que não era muito clara nos anos 70. Por isso que eu insisti que o pessoal fosse para Guanajuato. O autor da história de Guanajuato fui eu. Eu que disse para o Saldanha que era Guanajuato, e lá foi todo mundo para Guanajuato, que era uma cidade desconhecida na época. Que porcaria é essa de Guanajuato? No México, os fisiologistas sabiam que Guanajuato era o melhor lugar para adaptação à altitude do Planalto mexicano, como eles chamam, né? E havia as condições naturais da própria altitude, mas outras que eram desconhecidas na época, que havia isso também. Então, foi todo mundo para Guanajuato e, finalmente, apesar de ter havido reações contrárias lá no local, se conseguiu fazer as 3 semanas e os resultados foram bons. Só para completar uma das observações aqui dessa fala, que eu acho que eu estou falando demais, é que a vitória do Brasil na Copa de 70 geralmente foi no segundo tempo. É quando o time oponente já estava começando a reduzir sua capacidade física, que nós reagíamos da melhor maneira possível. Isso é típico de adaptação à altitude. Então, houve sucesso. Se há dúvidas, eu publiquei nessa exposição que está do E-Museu, que vocês podem ter acesso, está lá a capa do livro, publicado pela FIFA. A FIFA publicou um livro, o Tony não viu esse livro, eu tive alcance desse livro posteriormente, eu só sabia de partes deles, agora nós dispomos dele inteiro. A FIFA publicou um livro em 1972, 2 anos depois da Copa, que fez um levantamento do que ocorreu no México. E lá nós encontramos explicações que agora nós podemos dar a público e que eu coloquei nessa exposição do E-Museu do Esporte. Então, lá nesse livro, nós vemos coisas indiscutíveis. Houve uma medição de todas as equipes no México e a que estava mais bem preparada, que apresentou os melhores resultados, foi a do Brasil. Então, mesmo que alguns jogadores fumassem, como o Bruno comentou no início, houvesse alguns jogadores desde o início não se ajustaram muito ao treinamento físico, que foi realmente muito rigoroso, não é? Tudo isso apareceu justamente nessa publicação, que eu acho que é histórica, que devia estar até no Museu do Esporte. E não cogitaram de citar nomes, não, a coisa é puramente científica, ver o que é que aconteceu lá, como os jogadores se comportaram. Então, é muito bom para a história do esporte no Brasil e do futebol brasileiro. Sim. É um livro da FIFA, livro oficial. Vamos nós. Gustavo? Guilherme. FIFA Report. Está aqui, Lamartine. Está citado no livro. É isso mesmo. FIFA Report. É porque eu passei para vocês, se eu não me engano, um capítulo do Brasil. É por isso que vocês têm isso. Não, nós conseguimos baixar ele todo já. Mesmo? Eu nem sabia que estava na internet. Tem todas as seleções. Tem todas as seleções, se não me falha a memória. Inclusive, houve um estudo de tecido da seleção inglesa em 70 para pensar a questão do horário dos jogos. Já naquela época, já havia um estudo de tecido para reduzir a temperatura. O professor Guilherme Pacheco quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, obrigado por ter me dado a palavra aí. Mas a minha questão aqui é que perguntar então ao professor Lamartine se de fato
em termos assim de publicidade, mas também em termos práticos, né, de resultado, de fato a gente pode considerar essa seleção de 1970 como um laboratório, eu não sei se a palavra correta é essa, mas um marco um laboratório da ciência do esporte, na verdade, um marco na ciência do esporte, ou mesmo que o professor Maurício Leal Rocha, anteriormente, já tenha trabalhado, como o senhor bem relatou aí, corrigiu, né? Mas essa seleção brasileira de 1970 pode ter sido considerada um marco na ciência do esporte no Brasil? Eu consideraria um marco internacional. Também foi exposto na exposição, que eu já citei, e está no livro de 68, um algoritmo, que provavelmente é o primeiro algoritmo de treinamento esportivo no Brasil. Esse algoritmo ele foi obedecido para o treinamento da seleção brasileira. É que havia muitas influências na seleção brasileira. Por exemplo, os treinadores físicos foram influenciados muito pelo que o Cláudio Coutinho trouxe, que ele se encontrou com o Dr. Cooper, né? Em 1969, antes dele estar envolvido com a seleção. Então, ele estava influenciado do treinamento, não de altitude, mas em treinamento para resistência a partir daquele método de Cooper, né? Então, isso influenciou muito a seleção, coisa que nós respeitamos, porque isso já era. Isso foi colocado no plano, porque isso já era cogitado para o treinamento de altitude. Não era novidade. Então, quanto melhor fosse, seria adequado. O que nós aduzimos, e que já foi cogitado aqui na nossa conversa antes, foi o treinamento na hora do dia de maior incidência de raios solares, entre meio-dia e 1h. Os jogadores enlouqueceram aqui no Rio de Janeiro, todos reclamaram, ninguém queria esse negócio. Era um absurdo, todo mundo odiava isso e continuou lá no México. Mas a razão é que eu, pelo menos, sabia e passei isso honestamente para o João Saldanha e para a comissão técnica, que não era o problema da altitude. Isso é uma boa revelação para essa nossa reunião. O problema da altitude havia, mas a radiação solar na altitude do México ela tinha maior influência do que o próprio efeito da altitude. Então, o treinamento era melhor se fosse feito para se ajustar às radiações solares. Por isso que eram corridas do Cooper ao meio-dia, 1h da tarde, aqui no Rio de Janeiro, né? O treinamento foi feito no Rio de Janeiro. E depois lá na altitude, que parece um absurdo. Os ingleses levaram, e os italianos também, os ingleses optaram por uma roupa, e teve um momento que eles se locomoveram para a Colômbia, para Bogotá. O Saldanha sabia disso. Então, mas eles não foram inteligentes suficientes para entender esse mecanismo. Quer dizer, tudo aconteceu porque eu tinha estado nos Jogos Olímpicos. Foi isso não foi planejado, isso aconteceu por acaso. Então, eu trazia a memória das discussões que havia lá nos Jogos Olímpicos, que foi lá que eu tomei conhecimento que a radiação solar fazia um efeito tão deletério como o da altitude. Era preciso cuidar desse aspecto também. Então, isso é outro segredinho da Copa de 70 que nunca é revelado. É muito detalhado do ponto de vista científico isso, mas muito interessante também para a gente ver que é no detalhe, e a ciência existe para isso, é no detalhe que as coisas são resolvidas, é nos levantamentos, na obediência de observar os fatos, o registro dos fatos, e a própria experiência dos outros, fazer revisão dos outros estudos.
como está acontecendo agora na pandemia, né? E que é uma mistura das duas coisas, é a experiência do momento e a revisão do que outros estão fazendo. A ciência vive muito disso. Isso aconteceu na Copa de 70, não foi planejado, mas ocorreu pelo encontro das próprias pessoas. Houve esse arranjo de encontro de pessoas que deram, então, como resultado, um bom encaminhamento do desenvolvimento científico. Agora, professor, eu recentemente ouvi ou revi uma entrevista do Nelson Piquet, ele contando da história da vida dele, e ele foi uma pessoa, enfim, um atleta muito, a gente pode chamar de atleta, sim, muito intuitivo. E ele conta que ele sofreu, eu não saberia porque eu não acompanho Fórmula 1, que ele sofreu um acidente quando ele estava disputando pela Williams, junto com o Mansell, os dois eram pilotos da Williams, sofreu um acidente forte em Imola, e ali ele ficou totalmente desnorteado, passou a ser menos competitivo. Mas ele sabia que a última corrida seria no Japão, e haveria um espaço de um mês entre a penúltima e a última corrida. Ele, intuitivamente, por conta própria, ele morava na Europa, passou a dormir no horário japonês. Então, quando ele chegou no Japão, estava todo mundo desfusado e ele estava absolutamente aclimatado, porque ele acordava 3 horas da manhã e ia dormir 7 horas da noite. Ele estava totalmente, ganhou a corrida e ganhou o campeonato, foi campeão do mundo pela 3ª vez, enfim. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, qual é o estado da arte hoje em preparação? Existe algum esporte específico, alguma atividade esportiva onde isso a gente pode olhar e ver realmente que o preparo físico ali é um diferencial importante? Você está falando com um especialista de ritmos biológicos. Essa é uma das coisas, um dos temas que eu me envolvi. Eu fiz a primeira pesquisa no Brasil, agora vou jogar um pouquinho a humildade de lado para contar que a primeira pesquisa de brasileiros no esporte, né, e fisiologia do esforço, feito fora do país, com atletas brasileiros, foi feito por mim. Eu levei um grupo de 6 atletas para a Suécia, houve um patrocínio da Facet, uma empresa que fazia máquinas de contabilidade e hoje faz computadores. A Facet fica numa cidade chamada Åtvidaberg, na Suécia. Então, medimos o que acontecia com os atletas brasileiros saindo do Brasil, passando por vários fusos horários e chegando na Suécia. E concordo com você e com a história que você acaba de contar sobre o Piquet. Hoje em dia, isso é muito claro. Já naquela época, já havia muitas outras pesquisas, eu apenas procurei fazer uma que fosse originariamente brasileira, e foi até publicado isso. Fizemos um livro, que está em português, que foi o primeiro aqui no Brasil dos ritmos biológicos. Então, uma síntese rápida, além da história que tem dos ritmos biológicos, é que é mais ou menos como acontece com uma altitude. Você, saindo de um lugar e indo para outro, existe o que se chama adaptação. Então, para a altitude, você tem uma aclimatação. Se você sai daqui e vai para o Japão, por exemplo, como aconteceu com o Piquet, você precisa de um determinado período para adaptação ao novo fuso horário. Nos 2 casos, existem muitas variações individuais. Então, se baseia mais num sentido médio. Esse sentido médio de adaptação dos fusos horários é de um dia para cada fuso que você se movimenta. Então, da Europa para o Japão, deve ser uns 10 fusos, se eu não me engano. Então, você precisa de 10 dias para ter uma certa adaptação ao local. Nunca é feito adequadamente, sempre resta um resíduo de adaptação. O que houve de descoberta aqui no Brasil
e hoje vários outros pesquisadores concluíram também, é que tanto na altitude como nos ritmos biológicos, você precisa identificar a variação de cada um dos seus atletas, porque o peso da individualidade é muito grande. Aí vem outra história da Copa de 70, que ficou, pelos resultados aqui no Brasil, nós já tínhamos uma ideia do que poderia ocorrer com jogadores lá, no México. E isso houve indicações. Eu até conversei muito com o Coutinho, que era o meu contato na comissão técnica, né? Alguma coisa com o Admildo, mas era o Coutinho, que eu já conhecia da Academia do CISME, lá dos anos 69, que era interessante identificar que jogadores eram esses. E, de certa forma, eles procuraram manejar com isso. Agora, não sei o que ocorreu, de fato, das relações da comissão técnica com o Zagallo, do ponto de vista de escalação da equipe em função desses detalhes. O que eu sei é que os cientistas do esporte procuram reduzir ao mínimo essas imposições para deixar livre o treinador no sentido de fazer as melhores escolhas. Senão, quem passa a dirigir a equipe é um indivíduo da ciência do esporte. E isso é um desvio. Isso pode criar mais problemas do que soluções. Mas, ao vir esse caso do Japão, e do nosso grande corredor de automóveis, pelo menos, automobilístico, é interessante levar em consideração isso. E hoje se faz muito isso, quando uma equipe ou um atleta sai de um lugar e vai para o outro, tem aquele período de adaptação. Hoje a ciência do esporte já sabe administrar isso muito bem. Eu dei apenas os fatos mais medianos, de um dia para os horários. Em que esporte a ciência do esporte está mais avançada? Tem alguma modalidade específica? Sim, natação e atletismo e corrida. São os dois grandes que cobrem mais os problemas da fisiologia do esporte. Os esportes são mais entendidos através desse tipo de atividades. Os outros também entram em consideração, né? Já se sabe, e isso não era claro no tempo que eu estava profundamente envolvido com isso, mas hoje é mais claro, que é a condição de força que condiciona as demais. Naquela época não se sabia disso. Como se sabe hoje, né? Se desconfiava. O nosso livro de 68 já falava sobre isso. Mas, e se não é a condição de força, havia as outras. E predominava a questão da resistência, endurance, né? Que era a resistência com outro nome e com outras caracterizações. Mas o aspecto de coordenação é importante na maior parte dos esportes. Não é no futebol, é no basquetebol, mas a resistência está sempre presente, pelo menos na maior parte dos esportes. Agora, a ciência do esporte pega as outras qualidades físicas também. Ela não se limita à questão da resistência ou da força, como eu citei, porque se sabe, e mais uma vez podemos chamar o tal algoritmo que foi feito em 1968, que você pode jogar com essas variáveis para obter o melhor resultado. Isso foi uma grande conquista do grupo que fez o livro de 68. E que hoje isso é feito até certo ponto, não totalmente. Mas eu acho que nós estávamos mais bem adiantados naquela época, porque os métodos não existiam tantos métodos como existem hoje. E hoje é uma certa mistura, confusão, que às vezes os treinadores se confundem. Mas a informação que você trouxe do Piquet é absolutamente correta, e o que ele fez foi bem feito. É da ciência do esporte, isso aí. Só uma pergunta rápida, assim, quer dizer, eu acho que naquela época não existia preparação mental. Se fala muito hoje nisso, né? Quer dizer,
vários tipos de esporte, você tem um psicólogo junto, ou uma pessoa que, no tênis principalmente, sobre a atitude. Como é que o senhor avalia isso? Assim, a importância disso para o desempenho de um esporte individual ou coletivo? Vou pedir para o Lamartine ser sintético, porque nós estamos chegando ao fim e eu ainda tenho uma pergunta a fazer. Bom, Vamos lá. Bom, sinteticamente, que senão começa a dar aula, né, que é meu vício. Tudo bem, nós temos aí uma série de considerações a serem feitas que essa questão da coordenação, da atitude psicológica, né? O livro de 68 tem um capítulo sobre isso, feito pelo Ataíde Ribeiro, que é um dos iniciadores da psicologia do esporte no Brasil. Quer dizer, entre os 9, nós levamos em consideração isso que você está dizendo. O livro era muito avançado para a época, e foi muito bom isso para o impacto que criou. Hoje, o treinamento, a ciência do treinamento é a que é mais observada na formação dos profissionais brasileiros. É a disciplina que a maior parte das faculdades de educação física tem. E a maior parte da literatura brasileira no esporte é dessa área. E nós somos o 4º país do mundo em produção de artigos científicos da ciência do esporte. Eu acho que isso diz tudo, né? Acho que diz Lamartine, tudo. Lamartine, brincando um pouco de ficção, né? Pelo jeito, parece que o governo era uma ditadura. O governo era uma ditadura, né? O governo investia tanto na ciência do esporte, né? Eu acho que havia uma promoção nisso, né? Tanto é que você coloca que os livros foram financiados por um órgão público. A minha pergunta é mais provocativa. Seria possível formar uma comissão técnica ou ter iniciado uma seleção com João Saldanha, com militares, com ex-militares, se o presidente fosse o Bolsonaro, né? Se o presidente fosse o Bolsonaro na época, seria possível trabalhar com a ciência do esporte ou teríamos que colocar algum tipo de cloroquina para treinar para a altitude? Como é que seria isso? Você tem toda a razão. Eu iniciei comentando que hoje a ciência está sendo atacada, e não é somente no Brasil, não. O problema é muito maior do que aparenta. O Bolsonaro é uma espécie de ápice dessa tendência, né? Talvez até exagerada, mas existe essa situação na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa na Rússia. Na China, não. Na China, quem é contra desaparece. A China não tem essa conversa, não. Mas nos outros países, sim. Isso é muito perigoso, que nós sabemos que a ciência precisa ser a base das soluções, não somente da saúde, como nós estamos vendo agora, mas de muitas atividades sociais, até econômicas. Então, a ciência é a base de tudo. Talvez a base da sobrevivência da humanidade. Não quero entrar nesse aspecto, mas está aí. Então, naquele período, não sei o que poderia ocorrer. Eu não vi nenhuma influência, nem favorável, nem desfavorável ao que nós fazíamos. Até pelo contrário, nem se sabia bem onde que nós estávamos caminhando. Uma das coisas que eu pedi ao João Saldanha é que não envolvesse os jogadores nessa discussão científica a respeito do altitude, que eu tinha assistido lá no México, que havia uma influência psicológica muito grande sobre os atletas. Então, isso ficou claro. Nós fazíamos reuniões dos cientistas de vários países, eu participava dessas reuniões, e reclamavam disso. Quer dizer, no México, em 68, ficou claro que o excesso que os cientistas trouxeram para discutir a altitude estava prejudicando o próprio esporte. Isso eu passei para o Saldanha. Então, e disse, não quero nem aparecer lá em qualquer lugar, porque isso pode ser um perigo. Os jogadores podem ficar receosos que tem um cara aí mexendo com essa história. Então, isso foi feito
muito bem feito, aliás, e não aconteceu nada a esse respeito. Os jogadores, de certa forma, nem sabiam, isso é o ideal, eles têm que praticar o futebol, não tem que se meter em problemas científicos. Mas do lado de influências do governo militar, não houve isso. E repare que houve uma comissão militar que assumiu, mas foi depois do afastamento do Saldanha e para a viagem ao México, né? Eu não tinha nada a ver com esse pessoal e só me assustei com a possibilidade deles mudarem o que tinha sido planejado, que seria derrota. Não há dúvida disso. Ia haver problemas, mas não aconteceu. Eles não mexeram nisso, pelo menos. Nem o Dario jogou, né? Acredito. Quem? Nem o Dario jogou, né? Que era o bote lá da saída, né? Olha, estamos chegando ao fim. Última pergunta, Guilherme Pacheco tem 2 minutos, 1 minuto para fazer uma pergunta rápida e o professor Lamartine responder em 30 segundos, um ping-pong. Infelizmente, a gente poderia passar aqui à tarde, né? O início da noite toda. O dia inteiro. Vamos lá, Não, Guilherme. a pergunta eu já fiz, eu estou satisfeito. Eu preciso deixar a palavra aí para o Antônio Jorge, para você mesmo, Bruno. Tá, não, até então porque o Tônio o nosso professor Antônio Jorge fica, que é o nosso anfitrião, que convidou o professor Lamartine, a gente teve muito prazer. Eu acho que nossos ouvintes também, nossa audiência, se eu pudesse pedir o conselho em 1 segundo, mas seria maldade. Quer dizer, como é que o sujeito simples, não esportista, pode se apropriar da ciência do esporte? Quer dizer, o que eu devo fazer? Eu devo caminhar? Eu devo... Como é que o ser humano pode... Enfim, porque hoje deixou de ser... saúde, enfim, é vital, né? Quer dizer, o que a gente pode... Essa era a minha última pergunta e deixar a palavra com o Antônio. Eu digo alguma coisa? Por favor. Eu acho que é o momento atual, é a simplicidade. Tem outra exposição no Museu Internacional e é pós-pandemia. E a maioria está achando que tem que simplificar o esporte como ele é entendido atualmente. Então, essa sua pergunta é muito importante. Não é que a ciência do esporte vai desaparecer, ela é necessária como qualquer outra dimensão técnico-científica. Apenas nós temos que colocar nas devidas proporções e nos devidos efeitos esperados. Então, o que precisa, e a pandemia está mostrando isso, é que é preciso simplificar as atividades esportivas para que elas possam se adaptar aos indivíduos de uma maneira geral. Nós entramos na fase da resiliência do esporte, algo que até hoje não tinha ficado muito claro, mas agora está bem claro. Individualidade, autonomia dos praticantes e, sobretudo, dessa autonomia se ter metodologias mais simplificadas. Atrás disso, a ciência do esporte dando informações aos praticantes. Maravilha. Muito bem, obrigado. Antônio, com a palavra final. Quero agradecer ao Bruno, ao Guilherme, aos nossos espectadores, né? Registrar que o professor Alexandre Fernandes Vaz, de Santa Catarina, está nos assistindo, inclusive colocou uma pergunta que não vai dar tempo para ser respondida sobre os técnicos, as visitas técnicas à Alemanha na década de 60 e 70, né? Mas esse é um tema que a gente fica para outro momento. E agradecer principalmente ao professor Lamartine Pereira da Costa, né? Foi meu professor, foi professor do Guilherme, né? Professor de várias gerações de pesquisadores brasileiros, e com a humildade dele, mas são, como ele mesmo disse, eu vou dizer, dos detalhes que a gente faz a vitória. E parece que o método Altitude Training, no qual o professor Lamartine foi um dos protagonistas nisso, fez o detalhe da Copa de 70. Como o Bruno está ali, eu falo de um velho livro nosso, meu e do Marcos Santoro, que parte dessa história está aqui. A outra está com Lamartine ainda. Mas podemos ver. E aí, Bruno, fecha a nossa. Eu vou mostrar o seguinte: essa camisa é a CBD, ela me foi dada pelo Capita, Carlos Alberto Torres, é uma cópia, evidentemente, ele mandou fazer, enfim, que Deus o tenha em bom lugar,
que é a que ele fez, aquele quarto golaço na final de 70, que todos nós nos orgulhamos muito. Obrigado a todos, aí, uma boa tarde, uma boa semana, e vamos nós fazer. Obrigado. Grande abraço para vocês. Felicidades. Um abraço a todos. Isso.